Olá a todos, bem-vindo ao Filme Maníacos, tentando trazer para vocês hoje aqui esse vídeo de como entender um roteiro, como entender a estrutura de um roteiro. Eu sei que parece muito complicado quando você pega um roteiro original de um filme pela primeira vez e tenta entender ele, você vê várias linhas, várias coisas e não entende muito bem. E existe muito aquele mito do 1 minuto por página. Será que isso realmente é uma coisa plausível? Realmente é uma coisa aí que funciona em todos os roteiros? Talvez sim, talvez não. Nesse vídeo você vai entender. Vem comigo, vamos pro vídeo. Como escrever e onde escrever o roteiro. A gente pode usar aí o Final Draft, que seria um programa de roteiros, né, para roteiristas mesmo, profissionais, mas ele é pago, então geralmente aí como você está começando agora, você não quer pagar, você não é um roteirista profissional, mas de qualquer forma você pode escrever isso aí no Word, no bloco de notas, no textinho, no seu caderninho, independente de onde você escrever, você tem que começar a escrever. Apenas escreva, apenas faça isso. O formato e aonde você vai escrever não importa, como dizem, é melhor feito do que perfeito. Bom, geralmente quando você está escrevendo ali no Word ou no bloco de notas, você vai colocar uma fonte muito conhecida e muito usada aí que chega perto das máquinas de escrever. Eu não sei falar o nome dela, mas é Courier. Tipo, é Courier, aí você vai botar o tamanho 12, né? Essa fonte, ela remete muito ao aspecto da máquina de escrever, como que era o caractere da máquina de escrever. Mas você pode usar o padrão que quiser, tanto faz. Apenas escreva o roteiro. Cada página tem a intenção de ser 1 minuto do filme, sendo então 120 páginas, daria mais ou menos aí um filme de 120 minutos, que daria mais ou menos um filme de 2 horas. E aí a gente volta para os curtas, um filme de 30 páginas seria 30 minutos, um filme de 40 páginas, 40 minutos, um filme de 60 páginas, 1 hora. Mais ou menos assim, é que cada página representa 1 minuto para você ter um norte de quanto tempo o seu filme vai ter. Depende muito do diretor, é o diretor que vai criar o filme. Então realmente que ele coloque 1 minuto por página, o filme pode ser que dure menos, dure mais, depende de quem está produzindo o filme. Os personagens, eles são escritos ali na Action Line, a gente vai chegar nessa parte ainda, eles são escritos ali com letra maiúscula. Geralmente quando você está introduzindo o personagem pela primeira vez, você coloca ele em letra maiúscula. Esses novos personagens são introduzidos com o nome, com a idade, a descrição, uma breve descrição do que o personagem é, quem que ele é, o que o personagem está vestindo. Às vezes o que ele está vestindo diz muito da personalidade do personagem, então você tem que colocar isso ali na Action Line. E no diálogo também, quando você vai iniciar um diálogo, você vai colocar o nome do personagem em cima e a fala. Geralmente o nome também é maiúsculo. E assim vai a estrutura do roteiro. Então a gente vai pegar alguns exemplos aqui agora e eu vou mostrar para vocês como que é. Então vamos pro exemplo. Nesse exemplo aqui parece meio bagunçado, mas eu vou fazer com que vocês entendam direitinho. Então a gente vai pegar aqui, vamos desmembrar, vamos desossar isso aqui tudinho e quando a gente pegar o roteiro do Coringa, um roteiro realmente real ali, com toda a estrutura direitinho, vocês vão ver que vão seguir esse padrão, né? A maioria dos roteiros seguem esse padrão. Então vamos aqui, vamos desmembrar isso aqui. Bom, a gente tem aqui a slug line, tem gente que chama de headline também, mas é aqui onde você vai indicar aonde a cena vai acontecer. Aqui, ó, a gente vai dizer se ela está interna ou externa. Aqui seria o local, aqui está com o bedroom, que seria aqui o quarto. Então aqui é um quarto, então a cena é interna, dentro de um quarto, e esse ambiente, terceira fase aqui, é a hora que isso acontece. A hora que é a noite. A gente tem aqui uma cena que é interna, dentro de um quarto, no horário da noite. Então essa primeira linha ela indica para você aonde a cena está acontecendo e o tempo que ela está acontecendo. Então se essa cena fosse externa, aqui estaria externo. E aqui mudaria o local. Seria tipo garagem, parque. Aqui geralmente a gente coloca o local. E aqui é o tempo, né? A gente pode colocar aqui o noite, dia, ou amanhecer, ou exatamente numa hora específica. Então, geralmente nessa linha aqui que a gente vai definir aonde a cena vai acontecer. A linha de baixo a gente coloca a action line, a linha de ação. Aqui mostra realmente ali o que tem na cena, né? O que essa cena se passa, se ela está dentro do quarto, como que é esse quarto, como que esse quarto é montado, o que tem nesse quarto, tem alguma coisa importante? Aí você tem que escrever ali, tem um abajur que ele é importante para a cena, aí você coloca ali o abajur, entendeu? É mais ou menos isso. Geralmente aqui na action line você também vai colocar a especificação dos personagens. Quando você fala um personagem pela primeira vez, quando você está introduzindo um personagem, se esse personagem já apareceu antes, beleza, mas se ele é a primeira vez que está aparecendo, você tem que colocar a idade do personagem, o nome do personagem, o que ele está vestindo, que às vezes o que ele está vestindo ali é alguma coisa da personalidade do personagem. Então tudo isso aqui você tem que descrever na primeira vez que você for introduzir o personagem na cena, e você faz isso na action line. A terceira linha é a linha dos personagens, onde você vai colocar o nome do personagem. O nome de personagem geralmente é sempre maiúsculo. Então aqui tem a Julie, que é o nome do personagem, e aqui está dizendo sempre maiúsculo, sempre. Quando você vê o nome do personagem, logo embaixo tem um diálogo, o que o personagem está falando na cena. Então aqui já deu mais ou menos para você entender como que é
a estrutura do roteiro. Mas tem outras coisas aqui que eu vou falar para vocês. Ó. Quando o roteirista está escrevendo, ele coloca também algumas emoções que pode ser que seja importante para a cena. Então aqui na linha de baixo, como vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu tentar desenhar aqui. Você está vendo aqui angry, né, que seria tipo ela tá com raiva. Se ele não coloca essa parte aqui que a Julia tá com raiva, poderia ser somente ela falando ali o texto normal. Como o roteiro especifica que ela tá falando com raiva, quando ela estiver lendo, ela vai prestar atenção nos parênteses. Geralmente quando você bota parênteses e bota um sentimento, o personagem vai tentar, né, passar esse sentimento. Então nesse caso aqui, a Julia, ela vai dar essa linha aqui, it's not a voodoo, e aí ela vai colocar um sentimento quando ela falar isso. Poderia ser um sentimento de alegria, mas aqui tá um sentimento de raiva. Tem muitos atores que não gostam de ser dirigidos pelo roteiro, eles gostam de entregar o seu sentimento, o seu papel ali na hora. Geralmente o roteirista sempre coloca o sentimento da frase. Então se ele não coloca aqui o sentimento da frase, que a Julia tá falando ali embaixo, ela poderia falar, it's not a voodoo. Ela poderia falar alguma coisa bem simples, entendeu? Mas como ele tá dando ênfase que ela tem que falar aquilo com raiva, então ela vai prestar atenção ali, né, na linha que ela vai falar no filme ou no curta. Bom, tem outras coisas aqui que podem acontecer também. Depois do nome do personagem, como a Julie aqui, pode vir essas siglas aqui, ó, OS, ou pode vir outras siglas também, que geralmente é mais comum essas duas aqui. Vindo essas duas aqui, a gente tem off-screen, então enquanto a Julia tá falando, a câmera não tá pegando a Julia. A câmera tá pegando só o que a Julia tá falando. A Julie, né? Vamos botar Julia. O que a Julia tá falando. Então a câmera tá focando no personagem Mac e a Julia tá falando fora da câmera, né? Fora da cena. Então geralmente a gente coloca OS quando a gente quer que isso aconteça. Hello boys, how are you? Hi Alex, I'm okay, how are you? I'm fine as well. Listen Alex, the situation is bad. The government are saying there will be a lockdown for 2 weeks. Do you understand? Aqui tem outro que a gente usa que é o VO, quando o personagem não está presente na cena, mas a gente escuta a voz dele. Seria mais ou menos aquela cena narrativa, o que geralmente acontece em filmes que são contados. Vamos supor que está aparecendo a cena de um carro e o personagem fala, eu estou dentro daquele carro. E aí geralmente a gente coloca o VO, seria o voice over. No Rio de Janeiro, quem quer ser policial tem que escolher. Ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra. O meu nome é Roberto Nascimento. Então você tem que estar acostumado aí realmente a entender esses termos em inglês, porque você sempre vai ver. E aí aqui, quando não tem nenhum desses dois aqui, nem o OS, nem o VO, é porque a cena é da pessoa falando normal. Então vamos supor que a Julia tá falando, a câmera tá pegando a Julia. O Mac tá falando, a câmera tá pegando o Mac. É mais ou menos isso. Quando a gente coloca só o nome do personagem, quer dizer que o personagem tá falando normal e a câmera tá pegando o personagem. E aqui, ó, como vocês podem ver, a cena ela corta para uma outra cena mostrando o telefone. Então aqui tem uma action line, essa linha de ação, ela tá mostrando o telefone da Julia. Então tá dizendo o quê? Que a próxima cena seria para mostrar o telefone da Julia e o que tá dentro do telefone da Julia ali, né? Pegando ali, a gente chama de insert, mas é para mostrar o que a Julia tá vendo no telefone dela. Tá vendo? No telefone da Julia tem uma action line e aí no telefone tem um diálogo line. Então tá dizendo o quê? Que nessa cena vai mostrar o que tá escrito no telefone da Julia. Então o que que a gente tem aqui no roteiro original do Coringa? A gente tem um over black, então quer dizer o quê? Que por cima de uma tela preta vai acontecer essa cena aqui, ó. Acontecer essa cena em aspas, né? Você vai escutar alguém rindo muito alto e esse som aqui é um som de uma pessoa totalmente quebrada, totalmente destruída. Quando acabar essa cena aqui, ele vai começar uma outra cena e aí vai dar um fade in, que seria aquela tela iniciando, mostrando uma outra cena. E essa outra cena é o que? É um lugar interno dentro da onde? Dentro de um departamento de saúde. Então o local é o que? Um departamento de saúde. E dentro desse departamento de saúde, qual o local que eles estão? Eles estão dentro de um escritório. E aqui qual é o horário? O horário da manhã. Essa linha aqui, headline ou slug line. E a gente vem para action line, que seria essa linha aqui. Um close, né, que seria tipo uma cena bem fechadinha no Arthur, que o Arthur tem mais ou menos ali os seus 30 anos, né, de 30 para mais. Ele tá aqui com seus olhos meio lacrimejados, né, de tanto rir, hard aqui, que seria de risadas tão duras, de risadas tão pesadas. E aqui já especificou, mais ou menos, e aqui tem toda uma descrição aqui do local. Aqui embaixo ele está sentado de frente por uma pessoa, que seria um social worker, e é esse social worker, que é uma pessoa ali que trabalha com problemas sociais, é uma pessoa de 50 anos para mais, e aqui é mais
mais ou menos o African American. E aqui ela tá dizendo que ela tá no escritório dela e também toda a descrição dela aqui. Bom, aqui nessa parte ela tá na mesa dela, esperando o Arthur parar de rir. É exatamente o que acontece na cena. A gente vai chegar na cena também, eu vou mostrar pra vocês. E aqui começa o primeiro diálogo. A gente tem o nome do personagem, que é o Arthur. Então ele já começa falando. Sou eu ou tá todo mundo ficando louco aqui? Tem uma outra action line aqui. Quando ele fala isso aqui, ele começa a rir de novo, né? Ele começa a sentir realmente dor quando ele começa a rir. É uma action line. Então quer dizer o quê? Que antes da social work falar, antes da pessoa falar, ele dá a linha dele, mas ele também ri, né? Então ele falou a linha dele, ele começa a rir, ela espera e aí começa a cena dela. E aqui agora é a vez da social work. E aí ela fala, ela tem a cena dela e assim vai, né? Geralmente é assim que a gente monta o diálogo dos personagens. Quando o diálogo acaba, quando eles realmente acabam ali de conversar, aí corta para uma outra cena. Aí essa outra cena o quê? É uma cena externa, é um local do lado de fora, né? Que seria aqui no Gotham Square, que seria o Parque de Gotham, que seria mais ou menos aqui no horário da tarde, dias depois, né? Você também pode especificar os dias que você passa, tipo dias antes, dias depois, né? 2 dias antes, 2 dias depois. E aí começa de novo uma action line dizendo o que vai acontecer na cena, eu geralmente descrevendo o que tem na cena, e você vai fazer isso para toda a estrutura do seu roteiro. É um pouco difícil fazer no começo, mas depois que você entende a estrutura sempre vai se repetir e fica fácil de entender. Eu vou dar um jeito aqui do YouTube não tentar remover meu vídeo, mas olha só. Aqui começa a cena dele rindo e é geralmente a cena ali que mostra, né, o close-up no Arthur aqui, ó. Tá vendo? A gente tem um close-up aqui no Arthur e aí aqui diz que ele tá chorando de tanto rir. Então vamos lá. É uma cena realmente pesada, né? Você tá vendo aqui que a cena descreve todinha, né? Ele tá dentro de um escritório aqui. E esse escritório tá de dia, né? Geralmente é um lugar interno. Do mesmo jeito que tava ali no script ali, né? No roteiro aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa. Você ainda não sabe que é um departamento de saúde, mas você vai ver quando a segunda personagem foi introduzida. E aí o legal do roteiro é que realmente aqui, ó, ele mostra o crachazinho dela, tá vendo? Departamento de Saúde, Social Work, tá vendo aqui, ó? O Social Work. E aqui quando a gente pula pro roteiro, a gente vê aqui, ó, que, cadê? Aqui, ó, Social Work. É mais ou menos ali o que tá mostrando, ó. Ela tem seus 50 anos para mais, tá dizendo que ela é um African American, que ela tá no escritório dela e que realmente aqui ela é uma social worker, tá vendo? E agora a gente continua aqui pro filme. Então botei a legenda aqui só para ficar fácil para vocês poderem entender também. Então vamos lá. Is it just me? E eu vou tentar fazer aqui para que vocês também peguem o diálogo dele, ó, tá vendo? Ó, ele vai falar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar isso junto aqui, hein? Is it just me? Or is it getting crazier out there? It is certainly tense. People are upset. They're struggling, looking for work. These are tough times. How about you? Então é mais ou menos isso. O roteiro geralmente é a receita de bolo, né? Que os atores e a direção ali do filme devem seguir. Então geralmente o roteiro é uma receita de bolo em que o diretor, né, a produção do filme ele vai seguir. Só que geralmente eles não seguem à risca tudo que está no roteiro e eles seguem do jeito deles, do jeito que eles acham normal. E é mais ou menos assim que você faz um. Então essa é a estrutura. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo e falou!